Olá, querido professor do Hall. A seguir, apresentaremos várias sugestões que você pode utilizar na sua classe no sábado pela manhã. Pelo que vocês podem estar vendo aqui, nós temos vários materiais. Por que de tantos materiais assim? Nós sabemos que as crianças da classe do Hall, de 0 a 3 anos, elas são muito atraídas por materiais, por objetos, então elas aprendem tateando, né, visualizando, sentindo as coisas, né? Então esses objetos, eles vão trazer um recurso a mais para você importantíssimo no processo de aprendizagem. Então, a gente vai oferecer aqui muitas ideias. Logicamente, você não precisa ter todo esse material disponível a cada sábado, mas que você escolha alguns desses materiais para você estar utilizando durante a sua escola sabatina. Nós temos também aqui, a grande maioria, inclusive, dessas ideias, nós temos tirado do nosso auxiliar, né, e da própria lição que a criança estuda durante a semana. Então, nós sabemos que nós passamos a lição no sábado pela manhã, e a criança, então, vai recapitular essa lição durante toda a semana. Então, os pais vão firmar aquela história que você deu início, né, no sábado pela manhã. No próprio auxiliar, como eu já disse, ele vai trazer muitas sugestões. Mas, além das sugestões, é muito importante que você tenha em mente aqui os objetivos do que se trata aquela lição, né? Então, no sábado de manhã, por exemplo, na lição número 1, que vai falar sobre comunidade, você vai atingir alguns objetivos quando você for passar a lição. Aqui nesse caso, por exemplo, olha, na lição da cura de um aleijado, você tem aqui objetivos, que a criança saiba, né, que Deus deseja que nós ajudemos outras pessoas quando elas estão em dificuldade. Então, esse é um dos centros, né, da sua temática de lição ali no sábado. Um outro objetivo é que ela sinta compaixão pelas pessoas que enfrentam essas dificuldades e que ela responda, finalmente, ajudando essas pessoas que estão passando por essas dificuldades. A gente tem também sempre a mensagem central que vai ser firmada em cada ponto da escola sabatina, principalmente no ponto da passagem da lição, porque a nossa ideia é que aquilo fique realmente fixo na mente da criança, ok? Então, a seguir, nós vamos dar aqui algumas sugestões. O próprio auxiliar também traz para você a questão das atividades prévias. As atividades prévias também são fundamentais para que a criança, assim que ela chega na classe da escola sabatina, ela já vai se familiarizando com a história que vai ser contada a seguir. Então, nós temos aqui alguns materiais que vocês podem estar usando nas atividades prévias. Por exemplo, um boneco plástico simples, né, que possa simbolizar ali aquele aleijado. Nós colocamos aqui uma fita adesiva, uma fita crepe. Você pode também disponibilizar para eles aqueles band-aids coloridinhos, que eles amam aquilo, né? Também para colocar ali no bonequinho. Ou se não, pode dar só os próprios pedacinhos ali de fita crepe para eles estarem colocando aqui no bonequinho. Então, essa é num sábado, você pode estar usando isso, ou você pode estar usando outros materiais no mesmo sábado simultaneamente. Uma outra opção seria também uma cestinha com moedas, né, entre aspas. A gente, obviamente, não vai fornecer moedas para as crianças, né, do Hall, que oferece um risco, né? Então, nós confeccionamos aqui algumas bolinhas com EVA de glitter, que simboliza ali as moedas de prata e de ouro que eram utilizadas na época dos tempos bíblicos, inclusive da história da cura de um aleijado.
Um outro material muito importante que você precisa ter para as lições, né, seriam bíblias, né, bibliazinhas. Essa daqui é uma bíblia muito comum, que nós utilizamos muito com o rol, pelo fato de ser um material lavável, que eles podem, né, não teria problema de estar colocando na boca. Então, uma bíblia onde a criança entenda que aquela história foi retirada, né, da Bíblia, que foi deixada por Deus para nós. Então, de preferência que tenha também uma imagem de Jesus, ok? Para elas assimilarem de onde provém aquela história. Além disso, você pode utilizar também instrumentos musicais, né? A gente confeccionou aqui num potinho, pode ser de remédio ou qualquer outro, de fermento em pó, pode ser feijão, qualquer coisa ali que você tenha, para que eles utilizem esses instrumentozinhos. Esse aqui é um diferente, né? Que ele é comprado, né? Então você pode utilizar, confeccionar ou comprar instrumentos musicais, porque durante a própria história, quando nós contamos a história, nós também cantamos musiquinhas, não só no momento da introdução da escola sabatina, mas durante a história também, ok? Então esses são alguns objetos que vocês podem estar utilizando. Para a história em si, nós temos aqui, nós podemos iniciar já apresentando novamente aqui, né, o personagem aqui central da história, né, que é o boneco, que representa ali o aleijado, que ficava no templo, né, no templo ali, na porta do templo. E enquanto as pessoas iam, né, para o templo adorar a Deus, ele pedia então as ofertinhas, né, ele pedia esmola, né, uma oferta para ele, uma esmola para que ele pudesse sobreviver, porque ele não conseguia trabalhar. E em determinado momento, Pedro passou ali. E ele então disse que ele entrou ali no templo e ele não tinha nada para dar, ele não tinha uma ofertinha para dar ali para aquele aleijado. Mas ele disse que ele tinha uma coisa muito melhor, que era a cura. E naquele momento, ele orou e pediu então a cura desse aleijado. E esse aleijado então, que estava ali, né, a gente pode até dobrar as perninhas da bonequinha, né, do boneco, e naquele momento que ele estava ali parado, né, sentado e sem conseguir se mobilizar, ele, a partir do momento que que o Paulo orou, aquele aleijado, então, ele restituiu o poder de conseguir andar. E ele ficou muito, muito feliz. E ele entrou, então, no templo e foi, então, louvar a Deus. E aquelas pessoas ficaram, né, muito surpresas. Nossa, esse não é o aleijado que ficava ali sempre na porta do templo pedindo esmolas? E aí, então, ele conta que Deus operou um milagre na vida dele e que ele então havia sido restaurado e que ele queria então louvar a Deus por essa cura. Além do boneco, você pode estar usando durante quando você for contar a história, você pode dizer ali no momento que ele estava, né, ali, né, sentado na porta do templo, você pode já dar assim alguns objetos, esses brinquedos que a gente compra aqui em lojas de brinquedos mesmo, uma maletinha de médico, né, para enfatizar que aquela pessoa ela era muito doente. Você pode colocar ali uma atadura, né, para colocar ali na perna, ou como eu disse inicialmente, você pode oferecer ali alguns band-aids, né, para que a criança colhe ali no momento que você está contando a história, você colhe, né, no bracinho, na mãozinha dele ou na perninha, e para que ele fixe, né, na mente dele que aquela era uma pessoa que precisava de cuidados, né, e que ele realmente não tinha uma saúde boa e que ele precisava, então, das esmolas. Você também pode utilizar
se você não quiser utilizar os bonecos, você pode utilizar também palitinhos, né, para contar histórias. São bem simples, você pode fazer ali com a canetinha mesmo, né? Então, aqui você pode fazer Paulo, né, e pode fazer ali o aleijado também, colando também uma fita crepe aqui para simbolizar o aleijado. E quando ele curou, você pode tirar a fita, né, e simbolizar a cura dele. Para você aplicar a lição, o que é muito importante, né, para que a criança fixe e para que você atinja o objetivo, né, o objetivo é que ele sinta, né, que ele perceba. Então, por isso que é importante você ter todos esses materiais que ele tateie, né, que ele visualize. E aí, para que ele fixe isso na memória, tem várias atividades, né, que você pode estar realizando. A gente pode despertar nele o sentimento de que eles precisam ser bondosos para com as outras pessoas. Você pode confeccionar também esses bonequinhos, eles são bem simples de fazer, né? Quase todo mundo sabe. Então, você faz o recorte de um bonequinho num papel dobrado e isso vai simbolizar a bondade, um dando a mão ao outro e um ajudando ao outro. Então, essa também é uma atividade que pode ser realizada com eles. Uma outra atividade que você pode dar, se você tiver celular de brinquedo, ou você pode recortar um celular e colar no EVA, é dizer que você as crianças podem ajudar a Deus, pode ajudar o próximo através da oração. Nós utilizamos o celular para falar com Deus, mas a gente pode, através da oração, falar com Deus também. E nós podemos orar por outras pessoas. Assim, nós também ajudamos as outras pessoas. Nós também podemos dizer que tem várias coisas que nós podemos ajudar as crianças, né? As outras crianças, também é uma mãe, o papai, né? O titio, a vovó, etc. Então, elas podem ajudar a ser bondosos para com os outros através aqui de uma ajuda ali, limpando, tirando o pó, né? Colocando os brinquedos em ordem, né, ajudando a mamãe a dobrar as roupinhas, enfim. A gente pode também ajudar o coleguinha a fazer uma tarefinha de casa, né? No caso do hall é mais complicado, mas tem algumas crianças que ainda já estão na escolinha nessa faixa etária, então a gente pode ajudar o amiguinho nas atividadezinhas lá na escola também, tá bom? Então, a gente também pode, uma outra forma de fixar esta lição, né, essa história, é você também mostrar que existem algumas pessoas que também ajudam, né, umas às outras. Por exemplo, os bombeiros, os médicos, as enfermeiras, os policiais, eles também são pessoas que ajudam as outras pessoas. Essas atividades aqui você pode estar utilizando tanto lá no processo de fixação da história ou nas atividades prévias também. Então, em ambas as posições, o objetivo é o mesmo, que essa história fique mentalizada pela criança, ok? Então, esses são alguns recursos que você pode estar utilizando. Essa daqui também é uma outra atividade que você pode realizar. Você pode fazer um cartaz na sua classe com as mãozinhas deles. Lógico, aqui esse cartaz ele está com tinta. No sábado pela manhã fica praticamente inviável você pintar as mãozinhas e colocar, né, num cartaz. Mas a sugestão é que ele possa já trazer, você pode combinar com a mãe previamente, para que ele pinte a mãozinha em casa, que a mãe traga recortadinha e você monte o cartaz depois. Ou se não, no sábado pela manhã, você só faz aquele contornozinho, né? Você pede para os seus auxiliares ali da classe te ajudar a contornar a mãozinha de cada criança e colocar num cartaz dizendo que as nossas mãos são ajudadoras e que nós podemos estendê-las para outras crianças e outras pessoas também, ok?
Além disso, você também pode trabalhar com as crianças e na questão de ajudar o próximo, para que ela traga ali uma roupinha dela que ela não usa mais, né? Nós estamos agora em véspera de Natal, a gente tem um trabalho bastante importante na nossa igreja, que é o mutirão de Natal. Então, você pode pedir para a mamãe, né, anteriormente, previamente, para que ela separe uma roupinha para a criança trazer, para a gente doar para uma outra criança que não tem o que vestir. Eles podem também doar alimentos, né? Eles podem trazer algum tipo de alimento em casa, algum enlatado, né? No caso aqui um leite, ou sabonetes, objetos de higiene também podem ser trazidos. Ou então brinquedos que as crianças não usem mais, que estejam em bom estado, ou então a mamãe pode comprar um brinquedo especial para ser doado. Então, de todas essas formas, né, você pode então estar trabalhando com a criança. Então, você vê que tem aí uma variedade de opções. Você também, se você estiver no online e você não tem a oportunidade de ter, né, esse contato direto com a criança, é muito interessante que você já, né, monte aqui um saquinho de TNT simples. Nós já trouxemos essa sugestão em outras ocasiões, e ali você pode colocar para que eles usem em casa, quem sabe, os personagens bíblicos. Você pode colocar um instrumentinho musical para eles, né, para essa lição de número 1. Você pode também colocar ali a bibliazinha para que ele tenha ali em casa. Quem sabe ali um dos objetos só, né, de saúde, né, para aquelas crianças, ou quem sabe algumas moedinhas apenas, né, não precisa ser muita coisa, ou um bonequinho, não precisa ser tão grande como esse, mas eu vou mostrar um bonequinho depois. Esse aqui vai ser utilizado para outra história, mas ele pode ser usado antes, né, não com essa, lógico, com essa envoltura aqui, mas só com uma roupinha e a perninha engessada, tá bom? E aí, então, você pode usar a princípio, para a primeira lição, esses objetos aqui para serem trabalhados online. Então, à medida que você está contando a história online, você pede para ele tirar do saquinho aqueles objetos e você interage com eles, né, via Zoom, via, né, tem várias plataformas aí que você pode estar trabalhando com eles para contar a história, ok? Então, essas são algumas sugestões de materiais que você pode estar usando para a lição número 1, a cura de um aleijado. Para a lição de número 2, nós temos aqui, no nosso auxiliar, a lição que vai falar sobre a viagem de Paulo, né? Então, da mesma forma, você vai ali ver os objetivos. E quais são os objetivos dessa lição? Essa lição vai falar sobre serviço. E nela, a criança precisa entender, quando você estiver contando a história, que ela se sinta segura quando Jesus está com ela, que ela pode compartilhar as boas novas para outras pessoas e que ela pode sim confortar outras pessoas quando elas estão em dificuldades. Então, esses são os objetivos, tá? Nessa história, nós temos aqui vários materiais também que vocês podem estar trabalhando com eles, tá? Uma das ideias, né, a história, na verdade, ela vai estar contando sobre a viagem que Paulo fez. Foi uma viagem de barco que durou muitos dias e aquela viagem estava muito tranquila, o sol estava brilhando e estava tudo bem. Mas Paulo advertiu aquele capitão do barco que haveria uma grande tempestade. Mas o capitão falou, não vai ter, imagina um sol brilhando, tão lindo, o mar está super tranquilo, não vai acontecer nada, e não quis escutar Paulo. Mas um anjo apareceu a Paulo, porque eles já estavam bastante ansiosos, e a tempestade começou e disse assim para Paulo, quando a tempestade começou, estava muito forte, e eles já estavam percebendo que aquilo não acabaria bem.
Todos estavam muito temerosos, inclusive Paulo. Mas apareceu um anjo e disse para Paulo não se preocupar, que ninguém perderia a sua vida. Então, e o barco realmente quebrou, todo mundo, né, naufragou, e aí, mas eles conseguiram nadar até a praia e todos sobreviveram. Então, para essa história, nós trouxemos aqui 2 sugestões. Uma delas seria você colocar ali uma vasilha, de preferência que ela seja transparente, para que as crianças vejam o que está acontecendo, né? E você começa então contando a história com bonequinhos, né? Que esses são os personagens, né? Então, Paulo, né, que estava ali, e você pode colocar, esses bonequinhos, eles foram, né, são bem simples de você achar em qualquer loja, né? De brinquedos você acha. Nós envolvemos, você pode envolver ou com fita, uma fita que você tem em casa, ou um pedacinho de TNT, e decorar aí os bonequinhos. E você pode colocar os bonequinhos num barquinho de papel. Né? Esse barquinho a gente confeccionou também numa cor diferente, né, para ficar mais colorido, para eles conseguirem visualizar melhor. Então, eles estavam ali no barco. Você pode dizer que estava tudo muito tranquilo, eles estavam navegando para lá, para cá, né? E você pode até colocar um solzinho aqui, falar que o sol estava, né, brilhando, mas que de repente você, né, aqui num palitinho, você pode falar que começaram ali umas nuvens muito grandes, e você pode até pintar um pouquinho aqui de cinza essas nuvens, e muitos raios e trovões. Você pode, inclusive, fazer aquele barulho, né, de trovão, né, pode fazer um barulho ali de chuva forte, e aí então aquela chuva começou, e você pode pedir para eles movimentarem os papéis, para eles erguerem, né, os raios e a nuvem. E aí então começou aquela chuva muito forte, o barco começou muito rápido, e eles começaram a ficar com muito medo, e a água já começou a entrar dentro do barco. O que nós vamos fazer? E aí então o anjo apareceu. Você pode oferecer esse anjo para as crianças, né? E aí o anjo apareceu e falou o que para Paulo? Paulo, não fique com medo, não fique com medo. Tudo vai acabar bem, ninguém vai perder a vida. E aí, então, você pode mostrar que aquele barco virou. E todas as pessoas naufragaram e aquele barco rasgou, quebrou todinho e ficou em pedaços aquele barco. E as pessoas todas boiando. Ai, que situação difícil. Mas elas se alimentaram bem e elas conseguiram o quê? Ir até a ilha. Todos, nenhum deles perdeu a sua vida, assim como o anjo tinha falado. Chegaram à praia e ali então, depois tem a sequência da história, né? Então, nós podemos aí trabalhar com as crianças nesse sentido. Além desse momento aí, você pode também, enquanto você está contando a história, além desses materiais aqui, você pode estar usando também uma boinha. Às vezes as crianças têm, né? Você pode pedir previamente para as mães uma boinha, porque aquelas pessoas, elas se agarraram a pedaços de madeira do barco para poder conseguir naufragar, conseguir chegar até a praia, porque não estava tão perto da praia. E aí, então, essa também é uma sugestão. Durante a história também, você pode apresentar para eles alguns alimentos, porque o anjo também disse que eles precisariam se alimentar bem, porque, né, Paulo falou, advertiu todos, que eles precisariam se alimentar bem, porque eles iam ter que nadar bastante. Então, eles tinham que estar com força, senão eles não iam conseguir chegar até lá. Então, como um dos objetivos da história é que as crianças também falem de Jesus para outras pessoas, porque é uma história de serviço, assim como Paulo transmitiu a mensagem do anjo, nós também precisamos transmitir a mensagem de Deus para as outras crianças, né? Então, elas podem usar os seus lábios. Essa é uma atividade que está no próprio auxiliar, né?
Então, vocês podem copiar, tirar cópias, dar um lábio, uma boquinha dessa para cada criança, e elas vão pintar, fixando então a ideia de que elas precisam realmente estar falando com Jesus, de Jesus para outras pessoas, perdão. Uma outra ideia que vocês podem estar trabalhando para essa mesma lição é esse avental aqui. Eu vou dar uma passadinha para cá e vou mostrar para vocês, né, sair de trás da mesa, para vocês visualizarem melhor esse avental. Esse avental, ele foi confeccionado com TNT e algumas partes em EVA. Então, você pode utilizá-lo contando... Opa, perdão, tá um pouquinho difícil aqui para eu... prender, porque eu tô com uma dor no ombro terrível. Mas é isso, queridos. A gente tem aqui esse material e nós confeccionamos aqui alguns personagens que estavam no barco, né, como Paulo, e aí então tinham várias pessoas que estavam navegando com ele. E eles podem estar ali no barco. E o sol, né, estava brilhando, estava tudo tranquilo, né? Mas, de repente, né, o capitão não tinha ouvido, né? Então, a história vocês já sabem, vão estar ali complementando, né, com mais detalhes. Mas aí, de repente, começou o quê? Muitas nuvens, então você pode estar fixando aqui, a gente tem aqui pedacinhos de velcro, né? Então começaram ali muitas nuvens, aqui tem um outro, e o sol já foi embora. E aí também nós temos aí, peraí. Isso, muitas nuvens e muitos trovões, e aí, opa, perdão, estava procurando o trovão e ele estava bem aqui na minha mão. E aí, então, muitas nuvens e muitos trovões, e a chuva, então, começou muito, muito forte. E o barco, então, começou a virar, começou a ter muitas rachaduras aqui no barco, o barco rachou todinho, e as pessoas acabaram caindo aonde? No mar. E elas nadaram, e aí conseguiram, então, chegar até a praia. Então, essa é uma outra forma, né, uma outra estrutura que vocês podem estar utilizando para contar a história da viagem de Paulo. Então, retomando aqui, perdão, e você também pode estar utilizando, que é bem legal, tanto na história aqui da bacia, quanto até do próprio avental, você pode estar utilizando um borrifador de água, para que eles sintam, né, como se fosse aquela chuva, aquela tempestade, ou quando o barco vai para lá, para cá, que vem aquela maresia assim sobre a gente. Então, também é uma outra ideia que faz com que eles sintam aí a história. Bem, para finalizar, nós temos a nossa terceira lição. A lição de número 3, ela vai falar sobre os anjos cantando. Então, da mesma forma, esta história vai falar sobre graça. E os objetivos dela é que a criança saiba que Jesus veio à Terra e ele um dia vai voltar e vai levar a gente para morar com ele também. E que essa criança se sinta feliz por isso e que ela também seja grata por isso. Então, esses são os objetivos da história. Nesse caso, nós trouxemos um outro tipo de sugestão, que é a utilização de cenários. Então, esse daqui é um cenário que nós montamos para que a criança, né, se você tiver, obviamente, no presencial, que nós montamos para que a criança vivencie a história, né, que ela incorpore essa história através da encenação. Então, nós sugerimos aqui duas roupinhas, né, para os pastores, né? Nós fizemos ali uma bengala com papel enrolado e todo envolto num EVA para ele ficar mais durinho, mas se você fizer só com papel craft bem durinho aí e torcer ele, também funciona bem, tá?
As roupinhas nós trouxemos de tecidos, mas você pode confeccionar também em TNT, que sai muito mais barato. Ou então você pode pegar ali toalhas, né? Como a gente tem trazido sugestões anteriores, toalhas, né? Que você amarra ali com um cinto, etc. E você pode personalizar os pastores, ok? Aqui nós confeccionamos algumas ovelhinhas também em EVA. Essas ovelhinhas, elas têm ela tem um conezinho, um caninho, né, de EVA mesmo, para que elas parem em pé. Então, elas são bem fáceis também de ser confeccionadas. Se você quiser também só imprimir uma ovelhinha e colocar um caninho atrás, ela também vai parar e ela vai fazer, então, as vezes das ovelhinhas dos pastores, ok? Então, essas são aqui algumas sugestões. Para a parte da lição onde os anjos aparecem, nós confeccionamos aqui alguns anjos, nós colamos aqui com dupla face, e você pode, nós imprimimos um anjo, né, que a gente vai passar as imagens para vocês e colamos num EVA preto atrás. Então, você pode já deixar a dupla face ali no cenário e as crianças interagem, né, as demais crianças que não estão participando da encenação, as demais crianças, elas podem estar, então, trazendo os anjos, né, para o cenário, ok? Então, essa é uma sugestão dessa parte da lição. Aqui logo à frente, nós colocamos o nascimento de Jesus, porque os pastores foram, né, até a manjedoura. Então, você pode deixar uma criança carregar ali essa manjedoura com o bebezinho, e aí, então, fazer essa parte da história onde os pastores já visitam, né, Jesus após o seu nascimento. E, finalmente, para a lição, né, a parte da lição seguinte, que é a mesma lição do Anjos Cantando, nós temos aqui esse cenário. Esse cenário, ele foi confeccionado com papelão. Então, você pode pegar uma caixa de papelão que você tem ali, né, uma caixa grande, emendar alguns pedaços, nós colocamos ali alguns detalhes ali com um EVA de glitter, né, dourado, mas você pode colocar uma fita dourada, enfim, alguma coisa, ou papel laminado também, que é bem mais barato, né? E fazer ali um detalhe como se fosse um portal com o papelão. E logo atrás, nós colocamos uma imagem que nós imprimimos. Então, nós temos a opção de imprimir essa imagem. Se você tem algumas papelarias, se você vai com a imagem no pendrive, eles imprimem para você. Se você não tem essa opção, o que a gente sugere? Que você coloque ali atrás do portal um Jesus. Esse aqui é um Jesus que a Coprint vende, então é bem fácil de você ter acesso a ele. Nós colocamos aqui um isopor para que ele fique em pé. Então a gente colocou ali só um apoiozinho. E você pode estar utilizando ou animais de pelúcia, ou então esses animais aqui que a gente tem também de feltro, que também são mais fáceis aí de confeccionar ou até de encontrar. Ou então você pode, alguns brinquedos de plástico que representem os animais que nós vamos conviver, né, na nova terra, tá bom? Da mesma forma, você pode colocar aqui atrás do cenário anjos, né? Então você pode utilizar até esses anjos que nós utilizamos, né? As crianças podem mostrar, inclusive o anjo aqui que foi, né, utilizado aqui para a lição de Paulo. Você pode pode utilizar esses mesmos anjos para essa história também, porque no céu, com certeza, terão muitos anjos, ok? E aí, para a parte das ruas de ouro, nós colocamos ali
um TNT, né, um TNT grande, né, como representando ali as ruas de ouro, e ali nós colocamos também roupinhas que você pode estar vestindo as crianças. Então são roupinhas feitas de TNT, bem simples, tá? Nós colocamos ali uma fita dourada, essas que a gente compra de rolo, né? A véspera de Natal, com certeza você vai achar muitas nas lojas. E ali também confeccionamos algumas coroas que são de EVA de glitter, mas também pode utilizar o papel laminado, que sai também mais barato. Se você quiser, ali vocês podem ver que elas têm várias estrelinhas. Então, você pode estar utilizando até nessa parte aí, você pode estar utilizando até essa coroa como se fosse um incentivo de lição mesmo. Então, você dá inicialmente no primeiro sábado a coroa, e daí cada sábado que ela estudou a liçãozinha, ela pode colocar então uma estrelinha na sua coroa, tá bom? Então, essas são opções para você estar utilizando na classe, no presencial. Nós temos aqui algumas sugestões também para você estar trabalhando com eles no online. Então, a gente pode usar aqui algumas ferramentas que indiquem, né, que Jesus está lá no céu e ele está construindo muitas mansões para a gente, né? Então a gente vai ter a oportunidade de morar em mansões maravilhosas, né, feitas de ouro, né? Então Jesus ele nos ama muito e quer que a gente more para sempre com ele ali no céu. Então pode utilizar essas ferramentas. Você pode também colocar ali para eles um bonequinho, para à medida que você vai contando a história, na parte em que vocês vão falar do nascimento de Jesus, esse bonequinho, ele é bem baratinho, né? A gente compra também em lojas de brinquedos, até de pacote, né? E aí a gente só forrou aqui com um TNT azul, para que eles, né, qualquer outra cor, lógico, e para que represente ali o bebê Jesus, e você pode, à medida que você está contando a história, passar o bebê Jesus, né, de mão em mão ali para eles fixarem a lição. Ou então, se você achar mais fácil, também confeccionar esse bebê Jesus que foi feito com palito. Então, ele bem simplesinho, ó, tem um pedacinho de EVA atrás, né, para simbolizar a manjedoura, e o rostinho do bebê. Bem simples e prático de ser feito. Outras sugestões aqui para fixar a lição, nós temos aqui essa imagem, né, de Jesus voltando, que eles podem estar pintando, né, depois, inclusive até no próprio momento do culto. E nós temos aqui para vocês o molde daquelas coroas ali, que você pode estar confeccionando, tanto em laminado quanto em EVA de glitter, tá bom? Então, essas são algumas ideias aqui, ó. Eu trouxe para vocês que vocês podem estar colocando na sacolinha. Eu vou voltar aqui um minutinho para que vocês acompanhem comigo a parte do online. Então, na primeira lição, eu coloquei aqui alguns objetos. Para a segunda lição, você pode colocar aqui os lábios bondosos na sacolinha, você pode confeccionar um barquinho de papel para eles interagirem com você no online, você pode colocar também a nuvenzinha, né, que ela foi feita até num papel reciclado aqui atrás, ó, para que eles interajam, o raio, tá? Você pode também mandar alguns bonequinhos para eles, para colocar ali no barquinho, pelo menos uns 2, porque tinham muitas pessoas no barco, né? Então, esses são alguns objetos para utilizar na lição número 2. Para a lição de número 3, você pode também enviar para eles o bonequinho, tá bom? Vocês podem também, ou o bonequinho, ou
esse Jesus feito de palitinho, ou você pode também enviar para eles interagirem no momento que os anjos estão cantando, um anjo também que foi impresso e colocado ali no palito, e também você pode, para eles, né, em casa, se eles não estão online, né, em casa você pode também confeccionar para eles uma, uma roupinha, né, para eles, né, uma roupa para a Terra Santa. Então, olha, é bem simples. Um TNT branco, né, cortado ali só a cabeça, e aí aqui você coloca uma fita, né, para que eles então vistam ali e amarrem atrás. Muito simples de ser feito. E aí então pode enviar para eles também a coroa, né, que eles então depois podem estar vestindo no final, né, na última parte da história, ok? Então, como eu disse, pode ser, não precisa ser de glitter, que é mais caro, né, mas pode ser do papel laminado. Então, queridos, essas são algumas sugestões para vocês trabalharem. Vocês viram que realmente temos aí muitas opções. Que vocês possam escolher uma das opções, estar centrados na questão dos objetivos, das atividades prévias, e que essa criança realmente, a cada sábado, ela possa perceber em você um interesse genuíno em ensinar essas crianças, um interesse de que elas percebam que o amor de Deus está em você e que esse amor, ele também precisa ser assimilado por ela e ser partilhado com outras pessoas. Que Deus as use ricamente e que vocês possam ter um trimestre muito abençoado. Amém.